Olá, galera. Primeiro ano do ensino médio. Forte abraço a todos vocês. Bom, nós vamos voltar a falar do estudo do sinal da função quadrática. Eu só queria relembrar vocês rapidinho alguns conceitos que eu expliquei para vocês hoje, na aula de hoje, né? Que nós temos 6 posições e tipos diferentes de parábolas em relação à posição ao eixo X ou a sua concavidade para cima e para baixo, né? Então, rapidinho, a grosso modo, né? Eu tenho A maior que zero, eu tenho A menor que zero, coeficiente A. E aí eu tenho delta maior que zero, delta igual a zero e delta menor que zero. É muito importante que vocês memorizem esses 6 tipos aqui de parábola, tá bom? Porque eles são importantes na hora da gente fazer o estudo do sinal. Porque a todo momento, em cada estudo do sinal que a gente vai fazer, nós vamos buscar uma dessas soluções, tá? Um desses modelos, um desses esquemas de gráfico. Se o A é maior que zero, o delta é maior que zero, concavidade voltada para cima e tem duas raízes, aqui e aqui. Delta igual a zero e A maior que zero, tem uma única raiz, ela só encosta. Tem um pontozinho só aqui embaixo, tá? Delta menor que zero, concavidade voltada para cima e ela não encosta na reta. Nesse outro modelo do lado de cá, A menor que zero, delta maior que zero, o que eu tenho? Concavidade para baixo, mas corta o eixo X em 2 pontos. Essa retinha aqui, viu, galera? É o eixo X, ó. Ela é minha referência. Delta igual a zero e A menor que zero, ela só encosta e volta. Um pontinho só em comum. E delta menor que zero, ela não encosta no eixo X. Tá bom? A nossa referência é o eixo X. Agora prestem bastante atenção naquilo que eu vou falar agora. Todo gráfico que está acima do eixo X, então o eixo X está aqui. Acima, a parte do gráfico que está acima leva sinal positivo. A parte do gráfico que está abaixo do eixo X leva sinal negativo. Por que eu estou falando isso? Porque a matéria se chama estudo do sinal e toda hora nós vamos precisar fazer um esboço desse e analisar se o sinal é positivo ou negativo. Quer um exemplo? Vou colocar os sinais nesses aqui. E hoje eu não havia feito isso, eu só mostrei os modelos para vocês. Aonde que seria a parte positiva e parte negativa nesse primeiro modelo? A negativa está aqui embaixo, ó. A positiva é de cá e de cá. Nesse modelo, eu não tenho nada negativo, porque não tem gráfico abaixo. Eu tenho positivo de cá, tenho positivo de cá. Esses pontinhos onde ela corta, encosta ou corta o eixo X, não tem sinal nem de positivo nem negativo. Eles são chamados zeros da função, tá? Então guarda bem isso. Acima positivo, abaixo negativo, e quando corta o eixo X são os zeros. E esse modelo aqui, tem alguma coisa negativa? Não. Tem zeros? Não. Somente positivos. Vamos agora para os modelos de cá. De novo, acima do eixo X, positivo. Abaixo, negativo. Quem que eu tenho acima do eixo X? Esse pedacinho aqui. Positivo. Esses dois pedacinhos que estão abaixo, ó, negativo, negativo. E esses dois pontinhos aqui no eixo X são zeros. Nesse daqui, ó, não tem nada positivo. Somente negativos e o zero. E nesse aqui, ó, não tenho nada positivo, não tenho zeros, só tenho valores negativos. Então memorizem bem essa questão dos sinais. E é muito fácil, não precisa nem guardar, decorar os 6 modelos. Basta saber, a parte do gráfico que está acima vai levar positivo. A parte do gráfico que está abaixo vai levar sinal de negativo. Tá bom? Eu havia passado para vocês uma função de manhã, e a minha função, quando a gente resumiu ela estava nesse formato aqui, ó. Vamos lá, deixa eu passar aqui nesse cantinho, que eu acho que dá para vocês visualizarem aqui, ó.
A função era essa, ó. Temperatura em função do tempo é igual. Temperatura em função do tempo é igual. Menos 1/9 T ao quadrado mais 8/3 T menos 7. Nessa função, ele falava assim, ó, a temperatura nesse dia, foi de 0 graus em algum momento. Para eu saber se a temperatura foi de 0 graus, eu vou substituir isso aqui por 0. 0 é igual a menos 1/9 T ao quadrado mais 8/3 T menos 7. E eu falei para vocês, vamos tirar o MMC. O MMC é 9. 9 dividido por 1, 9. 9 é 0, 0. Igual. 9 dividido por 9, 1. Vezes menos T ao quadrado, menos T ao quadrado. 9 dividido por 3, 3. 3 vezes 8, 24T. 9 dividido por 1, 9. 9 vezes 7, 63. Menos 63. Cancelo o meu denominador. E aí a minha equação ficou menos T ao quadrado mais 24T menos 63 igual a 0. E eu havia dito para vocês, dois números que somados dão menos B sobre A, 24. Dois números que multiplicados dão C sobre A, 63. E me parece que a resposta foi 3 e 21. 3 mais 21, 64. 3 vezes 21, 63. Prontinho. Essa daqui foi a letra A. Esse primeiro pontinho que tem na apostila de vocês, na página 57. Tá bom? Então, às 3 horas, no tempo 3 horas e no tempo 21 horas, a temperatura vai ser igual a 0. Tá? O segundo pontinho pergunta o seguinte: qual era a temperatura a 0 hora? Então, para o segundo pontinho, eu vou pegar a fórmula aqui em cima e vou substituir o T minúsculo por 0. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui do lado, ó. Não vou nem apagar, que eu vou precisar dessas informações. Temperatura a 0 hora é igual a menos 1/9 vezes 0 ao quadrado, mais 8/3 vezes 0, menos 7. Pessoal, menos 1/9 vezes 0 dá 0, cancela. 8/3 vezes 0 dá 0, cancela. A temperatura a 0 horas é igual a menos 7 graus Celsius. Tá aqui a resposta do segundo pontinho. Deixa eu ver aqui se vocês estão conseguindo visualizar direitinho. Pronto. Acho que melhorou um pouco. Então, a temperatura a 0 horas, menos 7 graus Celsius. Segundo pontinho está aqui. Respondam aí o exercício de vocês. Terceiro pontinho fala o seguinte: em que hora do dia a temperatura atingiu o maior valor? Qual foi a temperatura máxima registrada nesse dia? Ó, em que hora do dia aconteceu a maior temperatura? E qual a maior temperatura? X do vértice e Y do vértice. Então, X do vértice, eu pego aqui essa fórmula. Pode ser essa? Pode ser essa. Então, terceiro pontinho. T do vértice é igual a menos B, 24, né? Menos 24, sobre 2 vezes o A, que é menos 1. Isso aqui deu 12 horas. Às 12 horas, né? Ao meio-dia, aconteceu a maior temperatura, né? E qual é essa temperatura máxima? Agora eu precisaria substituir na função. Então ficaria assim, ó.
Temperatura às 12 horas é igual a menos 1/9 vezes 12 ao quadrado, mais 8 terços vezes 12, menos 7. Pessoal, vou fazer mentalmente isso aqui, tá? 12 ao quadrado, 144. 144 dividido por 9 vai dar 16. 16 negativo aqui. 16 negativo e 7 negativo dá menos 23. Ó, 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 8, 32. Menos 23 para 32 dá 9 graus positivo. Isso aqui é 9 graus Celsius positivo. Essa foi a temperatura máxima que foi atingida, tá bom? E agora vem o que eu estava esperando, que eu vou usar essa tabela que eu não estou querendo apagar de jeito nenhum, né? Esboce o gráfico da função que relaciona temperatura e hora, temperatura e tempo. Aí, galera, presta atenção. Olha a minha função. O A é negativo. Então é uma dessas aqui, ó, que eu vou pegar. Ronan, quantos zeros tem nessa função? Tem 2 zeros, a gente já viu aqui, ó. 2 zeros. Então eu vou fazer esse pontinho aqui, fazer esse esboço que tem os 2 zeros, ó. É esse esboço, exatamente esse. Ó. Aqui é o primeiro zero, que é o 3, e aqui é o 21, que é o segundo zero. Aqui são as temperaturas positivas, aqui são as temperaturas negativas, aqui e aqui. Só de olhar para esse esbocinho que foi feito, eu já consigo tirar uma grande interpretação, tá? Ó, tempo menor que 3 horas, porque essa reta aqui é a reta X, né? É a reta do tempo. Tempo menor que 3 horas, temperatura negativa. Tempo entre 3 horas e 21 horas, temperaturas positivas. Tempo igual a 3 horas e 21 horas, temperatura zero. E tempo maior que 21 horas, até as 24 horas, né, porque é um dia, temperaturas negativas. Então, só de olhar para esse esboço que eu tirei daqui, por que eu tirei esse? Por que eu escolhi esse? Por 2 motivos. Meu A é negativo. E eu tenho 2 raízes. A negativo, A menor que zero, e 2 raízes. 2 zeros. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido esses modelinhos aí. E agora vem o principal. O último pontinho. Que agora eu vou precisar apagar, porque não está cabendo mais nada nisso aqui. Observando o esboço do gráfico, é possível notar que a função temperatura foi positiva para alguns valores, negativa para outros. Indique para quais valores do tempo a função resulta positiva e quais ela resulta negativa. Então eu vou apagar aqui agora, que eu já não vou precisar desse esqueminha mais. Ó, olhando para cá. E fazendo um resuminho do que está nesse esboço aqui. Ó, a temperatura é positiva para, ó, positiva, sinal de mais, para um tempo entre 3 e 21. Entre 3 e 21, o tempo entre 3 e 21 horas, eu tenho temperatura positiva. A temperatura é negativa para tempo menor que 3 e maior que 0, maior ou igual a 0. De 0 horas até 3 horas. De 0 horas até 3 horas, a temperatura é negativa. E daqui para frente também, ó. A temperatura é negativa também para tempo menor que 20, maior que 21 e menor ou igual a 24. De 21 até 24 horas, porque nós estamos considerando o dia. Se vocês olharem no exercício aqui em cima, ó,
Bem desse lugarzinho aqui, vocês vão ver, ó, que o tempo varia de 0 até 24 horas, tá? Por isso que eu estou acrescentando o 0 aqui e o 24 aqui. Agora, a temperatura é 0 para T igual a 3 e T igual a 21. Isso que foi feito aqui, ó, que é o último pontinho, é justamente o estudo do sinal, de uma equação de segundo grau, de uma função de segundo grau. Isso é o estudo do sinal. Só que para estudar o sinal, eu precisei disso aqui, desse esboço. Então, o principal passo é a construção do esboço. Olhando para o esboço, você faz isso aqui, tá? Então, recapitulando o processo todo, tá? Temperatura é positiva. Olha lá, onde é que está positivo? Está entre 3 e 21. Então, a temperatura é positiva entre 3 e 21. Onde é que está o negativo ali? Ó, menor que o 3. Então, ó, de 0 até 3 horas, negativo. O maior que 21. Olha lá, ó, maior que 21 é o sinalzinho de menos aqui embaixo, ó. Então, de 21 até 24. E quando é que a temperatura é nula? É 0. Os zeros da função, 3 e 21. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido essa parte, né? Essa parte eu estou finalizando aqui, essa 57. Daqui a pouco eu venho com os exemplos. Até mais.